Você sabia que a chave para transformar qualquer negócio são as vendas? Você estava achando que era produto? Um produto perfeito, lindo, maravilhoso, que se vende sozinho? Não. Nenhum produto se vende sozinho. Isso é raro, muito raro acontecer. O que transforma qualquer empresa é venda. E nesse vídeo você vai aprender como criar um processo de vendas eficiente, quebrar todos os mitos que travam a sua equipe e descobrir dicas práticas para você aplicar no seu negócio ainda hoje, para você começar a escalar a sua empresa. Seja muito bem-vindo, eu sou o Everton e eu ajudo a empresa a destravar o crescimento com dicas e estratégias práticas de marketing, de vendas e retenção e recompra de cliente. Se você quer aprender como ter estratégias eficientes para você escalar o seu negócio, é só você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo para que você me ajude e eu também consiga te ajudar ao longo dessa jornada empreendedora. E eu já vou começar aqui com uma provocação. Produto bom se vende sozinho? Mentira! Qualquer produto, por melhor que seja, precisa de uma boa estratégia de vendas, porque senão você vai ter um excelente produto. E quem vai conhecer esse produto? As pessoas vão ver escrito no céu o seu produto? É muito difícil. O produto, se eu fazer um anúncio bom, ele vai vender sozinho. Ele pode vender, mas se você tiver um bom processo de vendas, vai potencializar as vendas desse produto. E é isso que eu vou passar para você nesse vídeo aqui. E aí, às vezes, você me pergunta, Everton, mas eu sou ruim de vender. Vendedor já nasce com dom. Não é. Isso é outra balela. Venda não é dom. Venda é técnica. E técnica você aprende. Tá certo? Por exemplo, os melhores vendedores são os vendedores que falam menos. A galera tem aquele mito de falar que, geralmente para ser vendedor você tem que falar bastante. Não! Para você ser um bom vendedor, você precisa aprender a fazer as perguntas certas, escutar bem e falar pouco. E os números comprovam, já tem estudos de Harvard, de várias universidades, que vendedores que falam menos de 70% vendem mais. E vendedores que falam mais vendem menos. Porque quando você fala mais, você só está falando de você e do seu produto. E quando você fala menos e pergunta mais, quem mais fala é o seu cliente. E quanto mais o seu cliente fala, mais ele está te dando munição para você encaixar o seu produto exatamente na necessidade dele. Como que você sabe qual que é a necessidade do seu cliente se ele não te disser? Você vai empurrar? Você tem uma necessidade dessa daqui, ó. Toma o meu produto. Não funciona desse jeito. O jogo não funciona assim. Agora, quando você começa a perguntar e ele começa a te falar os problemas, aí você vai cavando a dor. Por exemplo, eu tenho um problema no financeiro. No financeiro. E aí, se você sabe perguntar, se você pergunta bem, entendi, nossa, financeiro realmente é algo que preocupa muito para qualquer empresa. Mas o que dentro do financeiro hoje que está te trazendo um impacto negativo? Aí a pessoa fala, então. Aí ela começa, ela pensa e aí ela fala, então, eu estou pagando boleto em atraso todos os meses. Nessa hora, o vendedor já poderia, mas meu produto resolve. Mas o que você tem que fazer nessa hora? Olha essa dica. Entendi, nossa, pagar boleto em atraso realmente não faz bem para nenhuma empresa, até porque isso gera confusão, isso não é bom para sua empresa, para o banco, né, para a reputação. Mas, cliente, me conta, qual que é o impacto negativo que o pagamento de boleto em atraso está gerando para sua empresa todos os meses, mais ou menos, só para eu ter uma ideia. E a pessoa pensa, fala assim, olha só, Everton, eu estou pagando R$10.000 de multa todos os meses. Olha só o que você descobriu do cliente apenas perguntando. Vamos dizer que você venda uma solução, um produto, uma consultoria que custa R$5.000 por mês, que vai resolver um problema da pessoa, que vai fazer ela economizar 5 mil. E aí você pode perguntar, nossa, se você paga R$10.000 todos os meses, nossa, isso daí num ano dá um bom dinheiro, né? Aí a pessoa confirma.
Às vezes ela nem tinha parado para pensar o impacto que gera no caixa da empresa dela no ano. Mas viu só, eu falei pouco, a pessoa quem falou mais. Só que para a pessoa falar mais, eu preciso fazer perguntas. É a mesma coisa de um médico. Imagina você chega numa clínica e fala, doutor, quero dipirona. Ele não vai dar uma dipirona para você. E o médico também não vai chegar num paciente que ele mal conhece e vai recetar um medicamento. Ah, é dor de cabeça? É dipirona. Ele vai começar a diagnosticar, perguntar, é aqui? Dói aqui? Dói aqui? Dói aqui? É mais de dia? É mais à noite? É depois que você lê? É depois que você vem do trabalho? Às vezes nem dipirona você precisa. Às vezes você precisa tomar mais água. Então você precisa ser um médico para você conseguir vender mais. Tá certo? Então, esqueça esse mito que vendedor precisa falar bastante. Que vendas é dom. Não é. É técnica, é estudo. E quanto mais você estuda, mais você aprende a vender. Tá certo? Então, eu trouxe aqui um pouco sobre o como vender. E aí vem o segundo ponto, que é muito importante, que é sobre processo. Processo de vendas. Isso é extremamente importante. Quando você trabalha sozinho, é um cara bom de fazer uma venda consultiva, de perguntar bem, de escutar bem o cliente, você precisa ter um processo. Porque quando você tem um processo, você consegue replicar o que está dando certo com você. Você consegue ajustar o que você está fazendo para você conseguir aumentar as suas taxas. E você só consegue olhar o que precisa ser melhorado quando você tem métricas, você tem processos. Eu falo muito que um processo de vendas é como se fosse uma esteira de produção. Pensa numa esteira de produção. Entre um insumo aqui, e esse insumo ele vai passar em várias etapas nessa linha de produção, até ele virar um produto final. No caso, o insumo pode ser o seu potencial cliente, e o produto final é o cliente. Então, quando você tem uma esteira dessa, quando você tem um gargalo dentro de cada etapa, quando você tem um problema, fica muito mais fácil de resolver. E é exatamente isso que você precisa ter dentro do seu comercial. Por exemplo, se você tem uma operação de inside sales, que é uma operação onde os vendedores trabalham remotamente, trabalha pelo telefone, é aquele vendedor que não precisa ir até o cliente, ele usa dos meios de comunicação para falar com seus clientes. Quando você tem um processo definido, aí o que seria um processo? Como assim? Me explica. Vamos pensar aqui num processo de um funil. Vai chegar os leads aqui, na entrada. Quando o lead chega aqui, vai ter um tipo de vendedor que vai entrar em contato com esses leads. Esse vendedor tem que falar em média 50 pessoas. De 50 pessoas que ele fala, ele consegue sempre avançar com 10 pessoas. Quando ele avança com essas 10 pessoas, ele remarca uma reunião. Com essa reunião, ele tenta marcar um agendamento para que um vendedor, closer, faça uma venda, faça uma reunião com essa pessoa. Dessa reunião que ele vai fazer com essa pessoa, ele tem as suas taxas também de conversão, e aí sim, depois ele vai fazer a venda. Ou seja, você precisa ter um processo, tá? Como que seria uma etapa de inside sales, assim, de um funil básico, que eu uso muito, tá? É entrada, cadência, conectado, qualificado e agendado. Esse daqui é um funil de um pré-vendedor, aquele que eu falei que é o que recebe o lead. E como seria um funil de um vendedor? Reuniões agendadas, reuniões concluídas, follow-up, contrato e fechamento. São 2 funis, tá? Agora, se você vende um produto com ticket mais baixo, ou é uma venda diferente, tá? Aí dá para criar um processo também. É porque aqui eu não consigo falar de tudo, tá? Inclusive, coloca aqui no comentário qual que é o tipo de vendas que você faz, que eu vou responder exatamente qual seria um processo de vendas eficiente para você. Só você comentar aqui embaixo, só você comentar aqui embaixo que eu vou fazer para você. Tá? Então, você precisa ter um processo eficiente. Então, se você alinhar técnica de vendas e processo, acabou.
você vai conseguir escalar a sua empresa, tá? Então, eu tenho um processo muito bom, mas eu estou penando no vendas. Então, conserta isso. Você precisa ter os dois bem eficientes. Só que o processo de vendas, ele vai ajudar você a estruturar o seu comercial. Porque quando você tem processo, você tem métricas. Você sabe exatamente onde estão os gargalos desse lado. Agora, se você tem esse lado muito bom e não tem processo, aí é difícil, tá? Então, processo em primeiro lugar. Foque. Foque em ter um processo bem eficiente. E a última dica que eu deixo aqui é: entenda para quem que você vende o seu produto. Então, eu falei sobre vender, falei sobre processo. E o terceiro pilar disso daqui é a comunicação. Como que você vai vender um produto para um cliente, sendo que você não conhece muito bem esse cliente? Então, desenhe uma persona, tá? Que é um avatar, que é uma pessoa imaginária. Geralmente, todo mundo conhece o público-alvo, né? Que é pessoas de tal região, de tal idade, do sexo masculino. Esse é o público-alvo. Você precisa ter uma persona mesmo. Qual que é a pessoa ideal? Aí você pode colocar o nome da pessoa. Nome: João, 34 anos, gosta de ler, trabalha das 8 às 18, tem 1h30 de almoço, faz faculdade à noite, assim. Quando você tem essa pessoa imaginária, quando você for trabalhar a sua comunicação, você sempre vai comunicar para essa pessoa. E para você chegar numa pessoa dessa, você pode olhar a sua base, os seus clientes hoje. Quais são os perfis dos seus clientes hoje? Baseado no perfil, você cria esse avatar. Agora, vamos dizer que o 90% dos seus clientes hoje são mulheres. As pessoas que já compraram o seu produto são mulheres. Aí você cria um avatar homem. Cara, não, tá errado. É mulher, tá? É mulher porque isso já está claro. São as pessoas que mais compram o seu produto. Então, crie essa persona. Porque quando você tem essa persona, e aí sim, o seu marketing, o seu produto vai girar em torno dessa pessoa aqui, ó. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Vendas, processo e comunicação. Quanto mais você entende o seu cliente, mais fácil é você vender para ele. Você tem que ser apaixonado pelo problema que você resolve. E não apaixonado pelo seu produto. Seu produto é só parte do caminho. O principal é o problema do seu cliente, a necessidade, o seu mercado. Esse é o seu mercado. Então, quanto mais você entende, mais você consegue criar um processo, criar um produto, criar um time de vendas centrada no seu cliente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Se você ainda não se inscreveu no canal e quer aprender marketing, vendas para você escalar a sua empresa, se inscreva agora mesmo, já deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.